Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com a Boa. Hoje eu estou com um convidado muito especial da 3R Investimentos, o Tomás Awad, que é CIO e gestor do fundo Equity Hedge, um dos 3 fundos da casa. Tá certo, Tomás? Pronunciei correto? Pronunciou sim. Que bom, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público te conhecer. Eu sei que é um cara que está há muito tempo no mercado aí, tem uma boa experiência com o mercado gringo, investidor gringo. Vai ser um papo bom aí. Legal, obrigado, prazer em estar aqui com vocês, com você e com o seu público. Bom, meu nome é Tomás Awad, sou gestor, sou CIO, sou analista, faço tudo lá, né? Todo mundo faz tudo, né? Da 3R Investimentos. O meu histórico é como analista de investimentos de que a gente chama de sell side, né, dentro de corretora. Eu comecei com os espanhóis que vieram para o Brasil, isso em 1996, né? Aí de 1999 até 2001 eu trabalhei com o pessoal do Chase JP Morgan, que era um pessoal da Patrimônio, não sei se todo mundo aqui conhece, era um banco de investimento local que vendeu a operação para o Chase, que depois comprou o JP Morgan, também como analista, e dali eu fui para o BBA, do BBA fui para o Itaú, e fiquei no Itaú até 2009. O meu histórico como analista, eu cobri muito tempo o setor bancário. Então, o setor bancário é um setor muito macro, né? Então essa é uma das minhas características, eu gosto muito de olhar o macroeconomia, política, etc., porque o setor sempre foi muito dependente do macro, né? O setor de bancos, né? E quando eu cheguei no BBA, um pouco depois, eu virei estrategista da corretora, então eu fazia toda a estratégia para ações da corretora do BBA, e quando eu fui para o Itaú, eu continuei fazendo bancos de estratégia. Em algum momento dentro do Itaú, ali entre 2005 e 2006, começou aquela primeira onda de IPOs e ofertas subsequentes, né, de follow-ons na bolsa, a primeira onda, digo, dos tempos, vamos assim, modernos, recentes, e aí eu fui cobrir o setor imobiliário também, porque é um setor que não tinha analista, porque ele não existia. Hoje a gente olha essa indústria de fundo imobiliário, toda desenvolvida, gestoras só focadas nisso, isso não existia. Não existia nenhum fundo imobiliário na época, né? Era zero. E a gente fez no Itaú, o primeiro IPO, na verdade, foi da Cyrela, em outubro de 2005. O Itaú fez em fevereiro de 2006 Gafisa. E aí eu fiz tudo que o Itaú fez naquele momento, eu ajudei na operação, na venda das ofertas, né? A gente fez Iven, BR Malls, Iguatemi, fez muita coisa. E o setor imobiliário também é um setor bem macro, porque ele depende muito de juros, de financiamento, de emprego. Então eu acabei, essa é uma das minhas características, eu acabo olhando bastante macro. Outra característica minha pessoal, não é que a gestora tem mais gente, lá depois eu falo um pouco do time, mas atender o estrangeiro, né? Eu sempre, tanto no BBA quanto no Itaú, a gente tinha um viés de atender o investidor institucional estrangeiro. Acho que eu acabei desenvolvendo uma maneira de pensar que às vezes até mais parecida com o gringo do que com o local. Legal. A gente ia muito para lá, conversava muito, eu por fazer estratégia interagia muito com o pessoal de fora. Então essa que é uma outra característica. A 3R é uma gestora independente, que a origem é ações, e pouco a pouco a gente vai desenvolvendo outras áreas. Então estamos agora pouco a pouco tentando fazer uma área, alguns produtos de renda fixa também, porque é uma demanda do investidor, então a gente quer atender esse investidor de maneira geral. Os 2 principais produtos ainda são os produtos que têm ações, que é o 3R Radix FIA, o gestor é Rodrigo Bozelli, que é nosso sócio, um produto que tem 11 anos de histórico como fundo, tem mais uns 2 de clube. Nos 11 anos, nenhum ano negativo, fora o ano passado. A gente não conseguiu passar o ano passado sem ficar negativo, mas ele passou Covid, Joesley Day, passou Dilma, sempre positivo, produto fantástico. Passou a Dilma positivo, né? Passou a Dilma positivo. Impressionante. Não teve nenhum ano negativo até o ano passado. É um produto que, se você olhar os últimos 10 anos, tem um rendimento composto lá de 16% ao ano, um produto excelente. Puta taxa. Um produto muito bom. Um produto excelente. Acho que quem quiser olhar lá no site vai ver e pode acessar a gente também. E eu sou o gestor do 3R Genus Redfin, que é que a gente chama de Equity Hedge, é um long and short que pode fazer direcional também. Esse produto vai bater 7 anos agora, no final de fevereiro. Dos 7, 5 acima do CDI, 2 últimos 2 a gente não conseguiu ser acima do CDI, a gente deu ali perto de 70% do CDI. Acumulado ele dá CDI mais 2,5, então também é uma rentabilidade que bem saudável aí, passamos Covid, passamos Joesley Day, passamos vários pontos aí,
E a gestora tem mais, no time de gestão nós temos mais 3 pessoas, somos 5 no total. E aí uma equipe de suporte, uma equipe de renda fixa, tem uma equipe maior lá. É isso. Estou aqui à disposição para tentar ajudar os seus investidores. Legal. Não, a ideia é bater um papo aqui mesmo e vou pegar, colher um pouco da sua experiência. Aí tá no mercado desde 1996. Não é nenhum dinossauro também, né? Vamos botar as coisas no lugar aqui. Mas, pô, tem muita experiência, né? Pegou bons anos de mercado aí, pegou todo tipo de governo, né? É um cara que tem bastante a trazer. E pensando nisso, assim, já pegando um pouco até da estratégia da gestora, que eu estava dando uma sapeada, vocês têm uma visão macro como temática, né? E um horizonte de médio e longo prazo. Como que é a definição de cenário macroeconômico no médio prazo e como é que isso impacta as decisões de investimento? Perfeito. Como eu falei, eu tenho um viés que mistura o macro com o micro, né? Eu adoro o micro também, eu cubro empresas, eu abro, não vou dizer que todo dia, mas quase todo dia eu abro um ITR, olho nota explicativa de empresa, vou visitar muita empresa. Essa semana eu estava numa conferência que o Banco organizou com várias empresas, a gente adora ver as empresas e estar perto vamos dizer assim, do chão de fábrica, né? Sim. Mas eu olho muito macro. Então, o que a gente acabou fazendo naturalmente lá na gestora é meio que tem uma divisão, né? E eu acabo ficando um pouco mais no macro, nessa visão estratégica. O Adriano Cury, que ajuda comigo no Equity Hedge, que cobre setores que são muito macro também, que ele cobre toda a parte de commodities, papel celulose, siderurgia de mineração, Petrobras. Ele acaba me ajudando nisso, porque a gente fica olhando muito o que está acontecendo na China, acontecendo nos Estados Unidos. E aí os outros, o Rodrigo, que é o gestor do Radix, o Felipe, por exemplo, e outro analista, acabam indo mais no micro. Então tem uma divisão, a gente olha mais macro, mas eu acho que a análise macro para a gente é bem relevante, a gente gasta um tempo adicional, acho que um pouco diferente dos gestores normais de ações, mas o long only, por exemplo, que é o Radix, ele é bem baseado no micro, tá? Óbvio que tudo é o mesmo comitê, tudo a mesma equipe, tudo o mesmo processo, então ele acaba sendo influenciado pela nossa visão macro, mas as decisões são muito olhando as empresas, tá? A gente gosta muito de estar perto e acompanhar as empresas. O processo de análise macro meu é um processo que eu aprendi ao longo da vida. Eu não sou economista, mas eu adoro economia. Sempre estive muito perto dos times de economia. Você se formou na FGV, né? Eu fiz administração de empresas, exatamente, na GV. Mas toda a minha carreira, por fazer análise, por ser estrategista, por cobrir bancos, eu sempre estive muito perto dos times de economia, né? Eu brinco que eu dava muito trabalho para o time de economia da corretora onde eu trabalhava, muito trabalho para os caras. Porque eu questionava muito, discutia muito cenário. Uma pessoa que marcou muito, que eu no BBA, por exemplo, quem era meu chefe lá era o Alex, o Schwartzman, que é um economista bem conhecido, foi Banco Central, passava o tempo inteiro conversando com o Alex, né? A gente ia tomar café lá, tem um café do andar, discutindo economia o tempo inteiro, então eu sempre gostei bastante. E o processo nosso é um processo normal, a gente olha curva de juros, resultado fiscal, a gente olha todas as variáveis que todo mundo olha, eu acho que só que a gente acaba tendo um viés, e isso é uma característica que eu não contei da casa, que eu acho que ajudou muito nos últimos anos nossos, ajudou o Radix, ajudou o Genos, que é o Equity Hedge, que é a visão mais cética. Então, no macro, eu tenho uma tendência a pensar com a cabeça sempre mais cética, o pessoal chama de pessimista, não é pessimista, mais cética, mais cautelosa, a gente se identifica com os caras macros que são mais céticos, mais que o pessoal chama de pessimista, eu não gosto de pessimista, acho que é ceticismo, é olhar com uma certa cautela. Então é um processo, que para mim é um processo natural, eu faço isso há 15 anos, hora da de inflação, horas de emprego, da onde está vindo a formação de emprego, acho que a gente tenta, mesmo não tendo um time de economia, de certa maneira ir em algum nível de detalhe, que talvez para o pessoal de ações não é tão normal. Então eu lembro que, histórias aqui, a pandemia, o pessoal aqui no Brasil, lá fora, não, tem uma poupança acumulada, que a hora que abrir, esse pessoal vai sair consumindo e tal. A gente olhava aqui e falava, aonde está essa poupança acumulada? Principalmente no Brasil, não vou nem falar dos Estados Unidos, que é um pouco longe aí do meu escopo, do meu alcance, do meu conhecimento. A gente olhava os anedóticos nossos rua e tal, falava, não tem essa poupança acumulada, as pessoas perderam emprego, assim, e aí nesse caso eu fui em detalhe.
eu interagi com um ou dois times de economia maiores que estão dentro de banco que a gente usa o serviço e fui lá analisar onde é que estava essa conta de informação, de poupança acumulada. E a minha conclusão foi, cara, não tem poupança nenhuma, né? Porque cálculo de poupança acumulada, valorização de bolsa, por exemplo, entra nesse cálculo. Tem umas coisas que, na hora que você olha no detalhe, você fala, cara, não tem poupança, né? E principalmente no Brasil, né? Sem falar nisso. E aí, reflexo prático, a gente passou, foi 21, né, que todo mundo comprado nessas empresas que são beneficiadas, nós estávamos vendidos nessas empresas. No equity hedge, que pode ter posição vendida, né? O longo não pode. E a gente, essa deu muito resultado, ó, porque a gente erra também, mas deu muito resultado. Então, pega todos aqueles IPOs, aquelas empresas que iam explodir depois, porque havia um cliente que estava com poupança acumulada, fala, cara, isso não vai acontecer, não tem essa poupança. Então, acho que é uma característica também minha, a gente tenta estar muito, eu falo, perto do chão de fábrica, assim, ir, experimentar. Então, a gente olha lá os varejistas de alimentos, os atacadistas, os atacarejos. Cara, eu faço a compra, da minha casa, no açaí, vou lá conhecer, vou no atacadão, a gente tenta, eu gosto muito disso, assim, cara, e ver o que está acontecendo na realidade, né? Tenta sair da Faria Lima, né? Do carro blindado, ver o apartamento, e ver o que tá passando com as pessoas de verdade, né? Então, o processo de macro nosso é um processo leitura, estudo, ler relatórios e olhar as variáveis. Acho que todo mundo olha, acho que de vez em quando o que a gente faz é alguma coisa chama atenção, a gente tenta ir num nível de detalhe um pouco maior que os times de economia, obviamente que vão, mas talvez o pessoal que não é time de economia não vai tanto. E a gente tenta ir. Isso é uma coisa que chama atenção. Fala, cara, não tem poupança acumulada aqui. Isso está errado, as pessoas estão falando besteira. E tinha muito gestor grande que falava isso. Gente boa, gente que trabalha, não estou menosprezando. Tem gente que a gente discordava e tentou ir a fundo e chegar a uma conclusão diferente. Então, é isso que eu faço. Dá para dizer que eu gasto 30%, 40% do meu tempo com mais macro, estratégia, olhar lá fora, olhar Estados Unidos, olhar China, né? Estudar e tentar ir um pouco de detalhe, é isso. E esse DNA da casa que nasceu com o fundo de ações e a análise fundamentalista, essa é uma filosofia da Totalmente. Como que é esse processo lá? Eu fui analista, né, muito tempo. Eu fui analista, como você falou, de 96 até 2009, dentro de corretora. Então, rodar modelo, atualizar modelos, estar em empresas, é o nosso DNA, é o meu DNA. E todo mundo que entra lá, a gente treina para fazer direito e fazer isto, né, analisar bem analisado, cada um com as suas características. O Rodrigo, que é o nosso sócio, que está com a gente desde 2020, que ele é o gestor do Hong Kong, tem muito esse DNA também de análise. Hoje em dia ele é o mais analista do que eu, fica mais com o modelo do que eu. Então, é intrínseco da gente. Na ponta da compra, a gente tem um viés muito de valor, quer dizer, olhar a diferença de preço para valor, né? Margem de segurança. E é isso que a gente faz todo dia. Como é que funciona? O time é dividido por setores, como acho que a maioria dos lugares, então tem 5 pessoas, cada um cobre bem coberto ali 12 a 14 empresas e olha mais algumas. Então, no total a gente olha, entre cobrir bem coberto e observar, acompanhar, ir numa reunião, dar uma olhada no resultado, umas 20 empresas cada um. Então a gente cobre ali 80 a 100 empresas, a gente tem um comitê de investimento, então acho que a característica da casa também, eu vim de lugar grande, estruturado, processo, a gente gosta muito de processo, é uma gestora pequena, mas com muito processo. Então, o comitê de investimento toda terça-feira à tarde, eu faço a ata do comitê, então todo o comitê tem ata desde sempre, uma ata bem feita, bem detalhada, que cada um comentou, que cada um questionou, decisões. A gente tem na quinta-feira um comitê de casos de investimento, que cada analista, conforme uma sequência que a gente define lá e discute, vai apresentando os casos de investimento. Também tem uma ata bem feita do comitê, o que o analista recomendou, tem o voto de cada um vota depois, e a gente forma uma opinião sobre aquele caso. Agora a gente até criou uma ferramenta adicional, bem legal, o Rodrigo até que desenvolveu junto com os analistas, eu ajudei no final lá em algumas coisas específicas, que é rating para as empresas. Então a gente dá um rating para cada empresa, baseado em critérios bem objetivos. A gente tem um questionário com
peso de voto, o voto pode ser 0, 1, 2, e a gente define um rating para as empresas. Que legal. É bem legal. Tem 4 caixinhas, que é valuation, se o caso de investimento é bom ou não é bom. O peso mais importante, essa foi a única parte que eu participei, que eu votei e convenci eles a dar mais peso para a governança corporativa. Porque a gente já percebeu ao longo do tempo nosso que, no final, é o fator mais importante. Quem que toca a empresa, quem são os donos, qual que é a índole das pessoas. A gente presta muita atenção nisso. Isso é legal. Óbvio que você tem que comprar, assim, quando você tem uma carteira, você tem um pouco de tudo, mas acho que o grosso das nossas carteiras, nossas posições, e isso principalmente no Radix, que é o long only, é empresa boa, de dono bom, que a gente confia, que o cara está alinhado, o cara está lá trabalhando. Tem que saber quem é seu sócio, né? De quem e a gente pensa com essa cabeça de sócio, e é uma coisa que não é tão óbvia, assim, parece super óbvio, todo mundo fala, mas não é tão óbvia. Você sabe que essa cabeça de conhecer o dono, saber quem são as pessoas que tocam a empresa, é uma cabeça muito nossa aqui do escritório. Apesar de ser uma assessoria de investimento, a gente está sempre lendo, cara, assim, todos os documentos da empresa para saber o que a empresa vai fazer com o sócio, política de distribuição de dividendo, política de remuneração dos seus executivos. A gente quer saber, assim, na vírgula, tudo. Então, assim, é uma assessoria aqui que é treinada para conhecer a fundo as empresas. Então, quando a gente conversa até com o cliente, a gente fala assim, pô, você já leu, né, o documento da companhia ali para saber o que ela vai fazer com você como sócio? Ou você só compra o ticker da tela, guarda lá porque ouviu alguém falar? Né? Então as pessoas elas confundem, porque elas olham o posto da Petrobras na rua e acham que não é nem a mesma empresa, né? Porque elas olham lá e falam assim, ah, não, pô, eu tenho Petrobras. Cara, você tem um negócio de exploração de petróleo, não de distribuição. E, assim, é incrível como as pessoas confundem. Porque não lê e não se aprofunda em saber o que é o negócio da companhia. E, assim, esse exemplo da Petrobras, ele é categórico. Quantas vezes eu, assim, com amigos que compraram ações da Petrobras, a gente passa em frente ao posto e fala assim, a minha empresa, eu falei, essa não. A sua tem um poço de petróleo no meio do mar, Campos. Você não vai conseguir ver daqui, cara. Isso daqui é outro negócio, tá? É outra empresa. Impressionante, né? E eu arrisco dizer que a maioria dos investidores nunca passou nos documentos da companhia. Total, é isso. A gente faz a questão é super importante, a gente cada vez, é uma coisa que a gente sempre olhou, e até quando esse rating é uma coisa nova, a gente criou ele ano passado. Eu gostei dessa ideia do rating. E a gente percebeu vou adotar. A gente não estava, é óbvio que a gente sempre olhou governança, e acho que todo mundo aí olha, sabe? A maioria olha, mas faltava sistematizar um pouco, criar critérios mais objetivos para tentar fugir dos nossos vieses e às vezes das nossas percepções que a gente não botar no papel. É isso que a gente tentou fazer. De novo, o Rodrigo que montou lá, o Felipe ajudou muito. Todo mundo, na verdade, foi muito legal. Todo mundo trouxe, todo mundo menos eu, trouxe teoria, livro, juntaram, discutiram muito, foi muito bem embasado. Eu só dei o palpite no peso, que era 20% em cada um. Eu falei, não, governança tem que ser mais, vai ser 40%. Votei, né, e todo mundo concordou, na verdade, não precisou nem ter voto. Na verdade, eu falei, puta, gente, vamos fazer 40 governança, que é o item mais importante. E todo mundo concordou de cara, então ficou 40 nisso e 20, 20, 20. Então, voltando ao que você falou, o processo lá é esse, é um processo bem organizado, bem disciplinado. Eu falei do ceticismo no macro, mas também tem no micro, porque, por exemplo, o Rodrigo, o gestor do long only, como é que ele sobreviveu 11 anos sem ter nenhum, fora o ano passado, nenhum negativo? Tem que ter muito cuidado, porque, cara, lá não tem hedge, o Radix não tem put de BOV, não tem nada. E nem caixa normalmente é uma estratégia. Quando tem muito caixa, tem 13%, 14% de caixa, não é que ele vai para 30% de caixa. Não é isso. Agora tá lá, acho que 9% de caixa. Perguntei para ele ontem, 8%, é isso. Perguntei outro dia lá, não olho todo dia isso. Então, como é que você sobrevive assim? Com muito cuidado. Não cair em buraco, não cair em empresa ruim. Então, no micro também a gente é muito cético. A gente questiona muito, discute muito, olha as empresas com muito ceticismo, tende a entrar devagar depois de ter um bom tempo de conhecimento. Por exemplo, a gente nunca compra IPO, nunca compra.
IPO a gente tem até uma frase aqui. Quem sabe da empresa quem está vendendo, isso, aprende quem está comprando. Então... é isso mesmo. E a gente nunca compra porque, por exemplo, vou dar um caso lá que agora tá muito... Agora não, sempre teve bem, estamos ganhando bastante dinheiro e a gente... 3 tempos, uma posição importante da carteira, a gente viu o pré-IPO, o Rodrigo que cobre, Rodrigo que viu o pré-IPO, puta, legal a história, mas uma parte da história do IPO era crescer para o Mato Grosso, né, que é uma região que ele não atendia ainda, eles são do Sul, né? E, pô, parece legal, mas tem um risco de execução, se ele vai conseguir fazer, se ele vai conseguir, então vamos observar um pouco. Demos sorte um pouco, como o mercado não foi muito bom, ele executou, entregou e a prestação até não subiu muito, então deu tempo, né? Ele comprovou que ele conseguia executar, que ele fez o que ele falou que ia fazer direitinho e tal, e a prestação estava bom. E aí nós compramos bastante, é uma posição bem relevante em todos os fundos, deu super certo. E outra característica da casa que eu acho muito legal, tudo lá é feito a ou 4 ou 6 mãos. Não tem nada que é uma pessoa só. Porque você minimiza erro, tem mais gente discutindo, é um processo... Então, nesse caso, por exemplo, o Rodrigo olhou lá atrás, vão acompanhar, aí não sei que hora que chamou atenção, aí eu tive com o CEO numa conferência, até fora do Brasil, que eu fui lá e tive só eu e ele na reunião, que é raro a gente fazer reunião sozinho com a empresa, a gente gosta de participar de grupos maiores e... Excelente, a gente viu, puta, cara alinhado, conhece do business pra caramba, os 2 irmãos, né, são excelentes, super alinhados, super trabalhadores, um cara lá, de 70 e poucos anos, já com a vida pra lá de ganha, né, a conferência em Nova York, atendendo investidor ali, uma reunião atrás da outra, a gente falou, pô, esse cara hands-on total, né. O Rodrigo fez o modelo, entendeu mais do caso, que não é um caso simples, a gente percebe até agora que pouca gente entende qual que é realmente o caso de investimento da 300, o Rodrigo entendeu, discutimos muito também, foi formando opinião lá, o Rodrigo senta do meu lado, o Curi senta na minha frente, o Felipe aqui e outra pessoa lá. E aí, descendo, e um caso super legal, mas de novo, não tem duas mãos só, tem pelo menos 4, que eu acho que é uma regra lá, assim, uma regra, não está escrito em nenhum lugar, mas a gente sempre faz mais de uma pessoa olhando para ter o americano chama de checks and balances, né? Cada um dá o seu nome, mas a gente gosta às vezes de fazer de 6 mãos. O Felipe faz muita coisa com o Rodrigo, os dois são bem micro, modelo e tal, e aí muitas vezes eles me chamam no final, vamos lá que empresa você vai, porque eu sempre falo, bati a cabeça, eu sempre tenho uma cabeça diferente, tenho umas ideias meio loucas, então eles me chamam para eu dar a minha opinião, dar a minha visão. E ajudar a formar uma opinião. Acontece muito isso lá, é legal. Legal. E você com essa cabeça de um DNA aqui de ações, né, um movimento da empresa também trazendo aqui o renda fixa num momento que eu acho que tá muito apropriado, né? Eu acho que o investidor de renda fixa hoje, qualquer um é um gênio, né? Abre a plataforma do banco, passa CDB a 15% ao ano e o cara tá feliz da vida. E como que isso se conecta ali com essa sua percepção do investidor estrangeiro, do ponto de vista, eu vou até trazer o papo que a gente estava tendo antes de entrar aqui, né? Então, como é que você, a pergunta que eu te fiz lá fora foi, pô, a gente sempre olha para os nossos ativos aqui em dólar muito barato. Por que o investidor estrangeiro não entra no Brasil? Um pouco do que eu te falei, acho que o investidor lá, ele assim, primeiro, cuidado, lá fora tem, como aqui, vários perfis de investidores, né? Então tem hedge funds perto de Nova York, Estados Unidos de maneira geral, né? Europa tem um pouco de hedge fund, mas mais Estados Unidos, né? Tem o institucional, tem os dedicados, né? Que na minha época de corretora de sell-side tinham dedicados de Latam, né? De América Latina. Hoje em dia acho que acabou essa categoria, só sobrou o de Emerging Markets, né? O GEM que a gente fala, de Global Emerging Markets. E tem um institucional endowment global, né? Então tem vários tipos de investidor. O investidor lá fora, assim, o grande, o institucional e tal, ele olha o qualitativo. Qualitativo no sentido, quem está tocando o país, como é que estão os resultados das contas principais do país.
Há quanto tempo o país cresce, não cresce, há quanto tempo ele entrega os prazos primários, não se entrega. Ele não olha o curto prazo, ele olha muito as pessoas. Acho que ele é muito, muito qualitativo. Então, quem está tocando o país? Quem que é o ministro da Fazenda? Quem que é o cara de baixo do ministro da Fazenda? Quem que é o cara do Banco Central? Acho que eu tô assim, falando isso. Hoje eu acho que o investidor não está nem olhando para o Brasil. Tá muito. Eu acho não, a gente escuta, todo mundo fala, todo mundo que conversa com investidores, não estão nem olhando. O Brasil saiu do radar, que ficou muito pequeno. Mas, de maneira geral, ele não. O barato não é o que move o investidor estrangeiro. Não acredito que seja assim, chama atenção. Mas aí ele vai para o segundo filtro dele, que é esse qualitativo. O Brasil vai melhorar ou não vai melhorar? A gente pensa muito nisso, a gente não compra a bolsa porque está barato. Não acredito em bolsa, porque está barata, 7 vezes preço-lucro, 8 vezes, 2 desvios padrão, não adianta. Você pode ter um repique de curto prazo, falta papel, né? O técnico é muito bom, isso gera um movimento de curto prazo, pode gerar 1 mês, 2 meses, não estou aqui dizendo que, mas o estrutural ele só se move quando você acha que o futuro vai ser melhor no macro e esse macro vai descer para as empresas, né? Então é nessa hora que a compra tem que ser pesada, que a compra tem sentido na nossa leitura, né? Se olhar para quem vai tocar o país, ou como é que estão mudando, fizeram um dever de casa nos 2 primeiros anos de governo e agora está pronto para acelerar crescimento, o juro vai cair, tudo vai funcionar, né? Não estou dizendo que é esse cenário atual, que não é esse cenário atual. Então, acho que a decisão grande mesmo de movimentos grandes e aonde faz a diferença é a hora que você pega essas viradas que tem bastante de qualitativo e tem de macro. Você pode falar que agora, até para dar um pouco de contexto, a gente vê essa discussão hoje, agora tem uma simetria só para cima, porque já está precificado tudo de ruim, a B já está 8, que foi o pico da Dilma. São fatos, não estou dizendo que não são fatos, a gente concorda, a gente não briga com os fatos, tá? Mas vai melhorar para frente? Você tem essa convicção? Esse governo vai melhorar, vai entregar nós tivemos um resultado primário ano passado, que acabaram de anunciar até, né, hoje, né, ontem, hoje, não foi nenhum desastre, é verdade, não é um desastre. O problema é que você tem um déficit nominal de 8%, né, com juros lá, com a conta de juros, é muito grande, né. Esse resultado primário foi com um monte de receita extraordinária, né, eu estou falando aqui o óbvio, tá, mas e com nível de despesa que cresce a uma velocidade assustadora. Aí você olha para quem está tocando no Brasil e você sabe que ele gosta de gastar, né? Só quem não acompanhou, quem não conheceu, quem não viu, né? O governo Lula, os 2 primeiros governos do Lula, ele pegou uma onda muito favorável, que a arrecadação explodiu, e ele pôde gastar o que ele queria. Realidade, foi isso que aconteceu. Explodiu sem extraordinário. Porque a economia andou, porque teve algumas coisas importantes que foram feitas, né? Tinha um navio chamado China. Tinha um navio gigante chamado China. Puxando todo mundo na esteira, né? Commodities, né? Que gerou arrecadação, fora a reserva, gerou arrecadação. E o fato de crescer a reserva deu uma descompressão de percepção de risco gigante. Uma coisa que pouca gente lembra. Eu lembro porque eu cobri o setor, né? Pouquíssima gente lembra. A primeira equipe do Palocci tinha um cara chamado Marcos Lisboa, que é um cara que tem uma bagagem, tem um conhecimento, quem vive de mercado sabe, né? E eles aprovaram uma lei que foi a lei que fez funcionar a alienação fiduciária do imóvel. Até aquele momento não funcionava. Era muito difícil retomar o imóvel quando o cara deixava de pagar aquilo lá. Aquilo teve um efeito para a economia fantástico, porque ali eles aprovaram a lei e convenceram o judiciário a seguir, porque não é uma coisa... Hoje parece óbvio, hoje a gente vê que está tudo funcionando, né? Retomada do imóvel, você não paga. Naquela época era zero óbvio. Então é que eles aprovaram e foram falar com o judiciário para convencer, precisamos seguir isso aqui, porque isso vai ser bom para o Brasil. Vai trazer estabilidade para os contratos de compra e venda. E vai gerar atividade na economia, vai ajudar, vai fomentar, né? Vai fomentar o banco a emprestar o dinheiro para o cara sem o risco de tomar o calote. Parece óbvio, mas na época, isso em 2003, tá? Era zero óbvio. Aquilo gerou um movimento no imobiliário. De novo, eu peguei isso, eu fui fazer depois o IPO das empresas. É verdade, mas é depois disso que vem o IPO das companhias, das incorporadoras, né? O que isso gerou de atividade econômica, de arrecadação de imposto, etc. É um negócio muito, muito significativo. E uma medida, né? Uma medida bem feita.
Mas tudo para dizer assim, então, de novo, voltando lá, você olha lá e fala, cara, aí você olha hoje, qual que é o cenário para frente? Puta, despesa muito rápido, arrecadação custo extraordinário, tá barato. Tá barato, você sabe que vai melhorar para frente, pode ter uma troca, o ano que ele tá fraco nas pesquisas, a economia vai desacelerar, já está desacelerando, né? Então vai ser pior, então, putz, em 2026 vai ser a oposição, centro-direita que vai ganhar. Pode ser, tem um racional. Então, mas voltando ao barato, barato só não adianta, você tem que achar que vai... Tem gente que acha que com certeza vai mudar, que a gente acha lá que é cedo para... Falta um ano tomar e meio. esse risco, né? Falta um ano e meio, o Lula já sobreviveu a muita coisa, né? A mensalão, a prisão, ele não vai... E acho que é também um pouco que a gente vê as pessoas, que não tem caminho, não tem saída... até analistas políticos a gente vê falando um pouco isso, falando, cara, ele não vai ficar lá parado. O que a gente está vendo, eles estão vendo lá, né? O Sidônio está vendo, o Lula está vendo. Política eles entendem, pode estar errando em várias coisas, mas política eles têm uma noção. E não vão ficar lá parado olhando, assistindo, não, tô o poder aqui, o Tarcísio, entra aí, sobe a rampa, o Ratinho, sei lá, sobe a rampa aí, amigo, abraça. Não vai ser isso que vai acontecer, né? Então, voltando ao barato, só barato, falta papel. Putz, são fatos, a gente não briga com os fatos, tá? Isso só é o suficiente? A gente acha que não. Pode o mercado continuar andando, pode acabar sendo, pode dar certo lá na frente, realmente você tem uma troca, pode não acontecer, pode ser diferente. Então, acho que tem muita incerteza no caminho ainda. Você acha que essa pressão que... não é uma pressão que o mercado impõe, né? É a realidade que se impõe diante dos fatos e das atitudes de quem governa. Você acha que essa realidade ela tem capacidade de mudar a cabeça do governo? Eu falo até porque recente, agora a gente teve aí um aumento na taxa de juros de 1%. Se fosse o Campos Neto, a Gleisi Hoffmann tinha subido nas tamancas, o Lula tinha feito um escarcéu e, poxa, ele veio à imprensa ontem, antes de ontem, fazendo ali um baita de um discurso para o mercado, assim. Era outro Lula. Total. Né? Era outro Lula. Se você pegar o Lula dos 6 meses do final de 2024, comparado com quem estava no palanque ontem, trocaram o cara. Trocaram o cara. É um sósia. Um sósia. Só pode ser. Você acha que ele está respondendo a essa condição ou é também uma maneira ali de tentar melhorar a imagem e a comunicação do governo depois de tanta atrapalhada, emenda PIX, aquela bagunça toda? Tá respondendo? Até teve o episódio do anúncio do pacote que era corte de gasto, acabou virando a expansão, porque tinha lá o negócio do imposto de renda, virou uma salseiro aquilo que, assim, se você não for especialista e olhe lá e souber ler bem, você não vai entender direito. Então, você acha que essa situação toda, ela tem a capacidade de mudar ali essa comunicação ou o comportamento? Vou puxar um pouco para trás até, quando o Lula ganhou a eleição passada, nessa eleição de 22, de novo, a gente olhava o mercado, a opinião, a gente olha muito, todo mundo fala, obviamente, a gente fala das empresas, o que as pessoas estão falando, o que elas acham. E tem uma parcela, e o estrangeiro muito com essa cabeça, o Lula é pragmático. A gente já tinha uma visão diferente lá. A gente falou, cara, o Lula é um cara de 80 anos, não é a mesma pessoa que ganhou a primeira eleição, que tinha 60 anos, eram 20 anos de diferença. Como você comentou. Tem um rancor aí Foi preso, foi maltratado. Maltratado acho que não é a palavra, mas se sentiu maltratado. Estou dizendo que ele foi maltratado, ele se sentiu maltratado. Tem um quê de vingança isso. Tem um rancor, pelo menos. O mundo mudou. A agenda do Lula lá atrás já não era uma agenda super moderna, né? Nunca foi. Bolsa Família óbvio que tem seus méritos, assim, tem uma classe, as pessoas passando fome, que eu acho que tem méritos, não tenho dúvida na verdade que tem méritos, mas
O mundo mudou muito, né? O jeito que você emprega as pessoas, a capacitação que você precisa para as pessoas serem empregadas. E o Lula lá já era um cara meio atrasado, né? Então, hoje, 20 anos depois, então nem se fala de novo. Foi preso, tem esse rancor. E você também comentou lá, você teve uma onda global. China puxou, né? Mas global, de crescimento, tudo crescia, tudo dava certo, né? Então a gente olhava já na eleição e falava, cara, o mundo mudou. Todo presidente naquela época de país emergente é um gênio, né? E a outra coisa que, de novo, eu convivi com meu pai, né? Meu pai não é mais vivo, né? Mas meu pai viveu até os 92, 93, é uma pessoa de idade. O jeito da pessoa funcionar muda, não tem como. Nós vamos mudar, né? Hoje sou diferente do que eu era 20 anos atrás, eu vou ser diferente quando for 20. Então o Lula é um senhor de 80 anos de idade, não tem o que fazer, assim, é fisiológico, é biológico, tem uma série de... então a gente também olhava isso e falava, cara, não é mais a mesma pessoa, tem uma outra mulher com uma outra característica, mais nova, que também influencia nele, então não acredito que o Lula vai mudar, tá? Não acho que ontem foi mudança, o Lula não vai mudar, o Lula é o mesmo Lula. Não é o mesmo Lula de 20 anos atrás, é o mesmo Lula do segundo semestre do ano passado. É o mesmo. Mas ele vai, talvez, se adaptar um pouco, passar um verniz, né? E o Sidônio está influenciando esse verniz. Acho que isso pode acontecer, que é o que aconteceu ontem. Isso foi ótimo, também achei, foi excelente. A gente assistiu lá, foi excelente, todo mundo foi escutar. Foi, cara. A Vale saiu de R$52 para 55. Perfeito. E aí, acho que o que tem mais, o que a gente falou lá, né? A gente discute de novo o cenário o tempo inteiro no nosso time, né? A realidade vai se impor. Então, ontem foi lindo, maravilhoso, fez uma entrevista, falou que todo mundo quer escutar, cara, mas os números são os números. A economia está desacelerando. Você viu que o dado de emprego de dezembro já veio um pouquinho pior do que esperava. Se analisar, já está pior. Todo mundo que a gente conversa sobre o final do ano, começo de ano, a atividade está pior. Estou dizendo que vai ter um desastre, não é desastre, mas vai piorar. A renda das pessoas vai piorar, as pessoas vão sentir no bolso, já devem estar sentindo, né? Crédito vai ficar mais escasso, já está dado isso, já está dado, não está dado, mas a gente vê os bancos falando, né, assim, de uma postura um pouco mais cautelosa, pelo menos, né? Então é isso, é um cenário de economia difícil. E aí sim que eu acho que é importante, com as pessoas que a gente conversa, com quem a gente tenta se informar, a sensação que a gente tem é que eles não têm uma leitura correta do que vai acontecer, ou do que a gente acha que vai acontecer. A gente pode errar também, né? A gente erra. Eles acham até isso, não, olha, você errou o PIB o ano passado, você vai recebendo de novo, você falava que era 1,5, foi 3. Eles estão muito baseados nessa narrativa aí de que vai ser melhor, porque o mercado sempre erra. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que num cenário de desaceleração maior, de mais dificuldade, etc., tem que observar qual que é a reação, para onde, o que eles fazem. Acho que ele está tentando, talvez sim, assim, não vai mudar da água para o vinho, mas ele está tentando dar uma maciara, não confrontar tanto. Vamos ver se a hora que ele for apertar, a probabilidade continua pior e se ele vai conseguir manter isso ou não. Essa acho que talvez seja a dúvida. Você acha que, eventualmente, uma troca entre tirando o Haddad da Fazenda, jogando ele para Casa Civil, né? Tirando o Rui Costa, o que faz com que o PT, essa ala do PT, perca influência no governo, né? E isso é o Kassab pressionando, o Centrão ali pressionando, né? Falo do Kassab porque o Kassab veio a público falar ali, né? E colocando lá o Geraldo Alckmin na Fazenda, o Geraldo Alckmin não é um ministro qualquer, ele é o vice-presidente da República. Isso. Não dá para demitir esse cara, né? Então, assim, você acha que esse movimento aí, ele pode ajudar a mudar um pouco essa visão de vocês lá de que, tem uma possibilidade aqui de o cenário melhorar? Não, assim, todo o cenário de melhora está baseado numa rotação de governo na próxima eleição para um cara centro-direita, com uma agenda mais liberal. Né? Mais do que direita, que a gente não usa. E a gente, aliás, tem zero de L, não L, não olha essas coisas, tá? Bolsonaro, a gente quer saber se a agenda econômica é uma agenda factível,
sustentável, responsável, que traz juros para baixo, já está assim. É isso que importa. Então, toda a possibilidade de melhora está baseada nessa. Para a gente é só isso que tem possibilidade de melhora. Não, o outro caminho é um caminho de torcer para ser menos ruim, para não ter um desastre na frente. Para a gente isso é meio dado, de novo, não sei o que vai acontecer. Eu acho que o Lula, ele disfarçou bem ontem, mas ele está olhando a eleição do ano que vem. Até o evento de ontem, você perguntou o que motivou, não é que ele está mudando. Acho que o Sidônio falou, cara, precisamos passar uma imagem diferente. Mais do que mudar o conteúdo, é mudar a percepção das pessoas. O conteúdo vai continuar o mesmo, mas a percepção tem que melhorar. Acho que ali, aquele evento de ontem foi por causa das pesquisas, porque ele está mal e quer melhorar a percepção. Ponto. Então, é essa a intenção. E acho que as decisões, seja Haddad aqui, Alckmin ali, as decisões agora, todas vão ser pensando em 26. E acho que isso, de novo, Lula não fica parado, ele tem todos os defeitos dele, tem 80 anos e tal, mas ele está tentando trazer uma coalizão maior para dar sustentação. Ele sabe que a eleição do lado da economia vai ser difícil. A gente acha que vai ser mais difícil do que ele está achando. Vai ser pior a economia daqui até lá. Mas não dá para saber se a gente que está certo ou ele que está certo. Aí não vou entrar nesse... Mas ele tem noção de que vai ser complexo, que a economia não está acelerando para caramba, etc. Ele já sabe que está desacelerando, só que ele acha que é pouco. Ele acha que vem esse crescimento desse ano de 3 e pouco para 2,5. Então, talvez ele fale 2,5, acho que seja 2, seja um pouquinho mais. A gente acha que é pior, né? Então, ele vai decidir, ministério, equipe, tudo baseado na agenda de trazer uma coalizão maior, trazer um pedaço desse centrão. Nunca traz tudo, porque esse centrão é esperto, ele sempre se divide um pouco para estar em todos os barcos, né? Poder pular para o barco que ganhou, né? Ele sempre se organiza para poder pular no barco que ganhou, mas essa é a agenda dele. Então, esse movimento, se tiver, a gente escutou também, nem ideia se é verdade, se tem algum fundo de verdade ou não consigo ter essa informação, nem vou ter, mas é baseada nisso. Então, se trazer o Kassab e o Alckmin está não sei se é isso, tá? Mas está na fazenda para tirar o Rui Costa, pode ser que seja, pode ser que ele faça. Não estou aqui, mas a agenda dele claramente é preparar uma coalizão um pouco mais extensa. Tanto é que ontem uma das coisas que ele falou, que eu escutei, ficou bem marcado, falou do presidente do Senado como candidato dele em Minas Gerais. Quer dizer, ele já escolheu quem que é o candidato da coalizão em que ele vai estar em Minas, achando que o Pacheco vai ter uma boa votação e vai ajudar ele como candidato a presidente. Tá? Então, e aí como o mercado vai reagir a isso, sinceramente, vou falar o óbvio também de novo, quanto mais o mercado tiver uma leitura que ele é mais viável, acho que a tendência é o mercado reagir um pouquinho pior. Quão pior, não consigo dizer. Quanto mais o mercado achar que você tem chance de ter uma troca de pessoas, né, e obviamente de equipe econômica, etc., mais o mercado vai ficar animado. De novo, eu estou falando óbvio aqui. Como saber isso? Voltando lá, tá barato? Tá barato. Puta, hoje, que dia 31 de janeiro, vou tomar uma decisão de portfólio, porque tá barato, porque o técnico é bom. Eleição em outubro do ano que vem é muita coisa. Assim, né? Mas, de novo, vocês têm aqui os investidores. É uma decisão também do investidor. Como é que ele chegou até aqui? Ele chegou com o nível de risco correto? Ou chegou com o nível de risco baixo? De repente, talvez para o cara que veio com risco baixo até aqui, seja a hora de começar devagar a aumentar. É uma decisão racional. Vamos começar, porque tem uma chance, aumentou a chance mesmo. Acho que esse é um fato, aumentou a chance, tá? Cada erro do governo, ele está errando bastante, aumenta a chance dele não conseguir se reeleger. É a realidade. A economia vai estar mais difícil, é verdade. O anúncio foi um desastre, como você mesmo falou, taxas foram embora, e essas taxas vão bater na economia, vão bater nas empresas. Já bateram, né? Já bateram. Recolhendo dívida aí. Total. A gente até começou a escutar uma coisa que a gente não escutava, empresas listadas, tá? Não tô demitindo, efetivamente demitindo, reduzindo o pessoal, e aí vai bater na economia, tá? Então, é isso. Quanto maior a chance dele não ficar, acho que mais o mercado vai se animar. E aí, perfil. Eu tô com um pouco risco, de repente tem sentido eu começar a aumentar.
Não, puta, eu já tô com um risco que eu acho que é o certo meu, tá, e talvez esperar um pouco. Acho que é esse o jogo daqui até lá. E o cenário para você lá fora, né? Você estava falando ali que a gente tem algumas bolhas contratadas. Como que você está olhando esse cenário lá fora? O mundo inteiro desacelerando muito, né? E aí, assim, a Europa tá, como sempre, teve meio de lado. A Europa não... Uma dificuldade grande dos Estados Unidos cortar juros, né? Hã? Uma dificuldade grande com os juros, né? Assim, a Europa, aquele de lado de sempre, a China, como todo mundo agora percebeu, deve estar em recessão, só que a gente não fica sabendo, porque ele não fala o número de verdade, né? Mas a China tem um problema estrutural que vai demorar para arrumar, vai demorar muito para arrumar, então deve ficar num crescimento muito baixo por muito tempo. Não sei se vai seguir o caminho do Japão ou não, eu não consigo. Como você não, até um desses grandes investidores, como você não marca mercado lá, né? Você não faz, você marca, mas não marca, né? Tudo meio estatal, então é difícil saber. Mas o que acho que dá para dizer é que o crescimento de verdade vai demorar para acontecer. A demografia lá parece com uma perspectiva horrível, né? Não é ruim, é horrível. Quem faz conta de novo não tem a menor condição de fazer isso, mas até 2050 somem 250 milhões de chineses. Eu falo, cara, se isso acontecer, assim, São 250 milhões de pessoas, rapaz. Não é nada um Brasil. Não é simples, né? Então, e aí a hora que a gente olha sobre os Estados Unidos lá, aquele sol brilhando, né? Onde tudo dá certo, tecnologia, inteligência artificial, gera uma produtividade. A gente tem uma cabeça bem mais cética com os Estados Unidos, a gente acha que é muita dívida, né? Muita dívida, um fiscal explosivo, e ou explode ou ele arruma. Aí a hora que ele arrumar ele vai gerar uma recessão, então também num curto prazo você provavelmente é muito... Arrumar também é um problema. É como sempre, né? Pensa a gente já viu isso aqui, né? O governo, na hora que entra, quer arrumar a casa, um governo novo, cara, o primeiro ano é aquela sangria, né? Corta a despesa, faz um monte de reajuste, tira subsídio, é o que o Milei fez lá. Então, pô, o primeiro ano é aquele negócio. O Milei tá indo bem, sobrevivendo, até a popularidade tá boa, mas para a população é assustador, né? Tira todo o subsídio, bota o preço da gasolina no lugar certo, do gás, lá tem vários itens que estavam subsidiados, não estou dizendo que era gasolina, eu não sei todos, mas... E uma crença de todo mundo, eu vou falar aqui, de que a inteligência artificial vai resolver tudo, né? Vai gerar uma produtividade, vai gerar um investimento. A gente olha lá, fala, até a própria questão de inteligência artificial que ela é, né? Assim, que não sou especialista em inteligência artificial, pelo amor de Deus. Mas o que a gente vê, né? Cara, você junta um monte de dados, processa, bota uma batedeira lá, acha correlação e projeta para frente meio que baseado naquilo, né? Sim. Que claramente para algumas coisas funcionam muito bem, para outras não vai funcionar. A gente não tem dúvida que não vai funcionar. Ser humano é ser humano. A gente acredita pra caramba no ser humano, graças a Deus, né? É ser humano. Nossa reação não é sempre igual, né? Nossa reação às coisas às vezes é igual, às vezes não é. Bom, só ver a pandemia, né? A reação das pessoas à pandemia foi provavelmente muito diferente do que uma inteligência artificial projetaria. Foi totalmente diferente, né? A capacidade de adaptação do ser humano é um negócio, graças a Deus, né? Fantástico, né? Então, de novo, a gente olha lá e fala, cara, tá superestimado a vibe de inteligência, capex gigantescos, né? Um nível de investimento gigante. Eu te contei até isso, é a empresa que compra chip da NVIDIA, toma crédito alavancando no chip como garantia. A gente olha essas coisas e fala, isso é o sintoma de um fim de ciclo. Assim, a gente já... eu estava no 99, 2000, 2001 lá, né? Eu já estava no mercado, até contando historinhas, né, para divertir o seu... Eu estava lá no Chase JP Morgan, né? E o Chase, naquele ano, não sei se foi 99 ou no começo de 2000, comprou um banco, tinha um banco na Califórnia que era muito focado nas empresas de internet, chamava Emerson Quist, que tinha o CEO da América Online, que todo mundo achava que ia dominar a internet, né? Sumiu, né? Comprou a Time Warner, depois sumiu, que era o Steve Case. E o irmão dele era o cara que tinha começado esse banco, né? Ele tinha comprou esse banco porque estava voando tudo de internet. Cara, precisamos estar aqui perto disso aqui, fazer o IPO, follow nessas empresas. Sim. E eu nunca me esqueço, porque a gente teve que eles queriam fazer um relatório global de internet, e aí ligaram para o time aqui do Brasil, que eu fazia parte,
precisamos fazer a parte de Brasil, né? E aí, também, essa história é bem legal, essa história na verdade é bem legal. A gente tinha conseguido um mandato, o Chase, né, o Jair Ribeiro, que era o cara que começou o Patrimônio junto com sócios, né, estava lá no Chase, né, o Chase comprou o Patrimônio aqui no Brasil, Jair Ribeiro da Silva, ele tinha conseguido um mandato do spin-off da Bradespar. A Bradespar foi separada do Bradesco, ela estava lá dentro do Bradesco, as participações industriais, e o Banco Central colocou uma regra nova que ativo imobilizado, tinha um limite para imobilizar, então o Bradesco precisava separar. Sim, não podia estar dentro do balanço do banco. A Bradespar era a CSN, que tinha uma participação cruzada, porque uma participava na outra, tinha a Vale do Rio Doce, tinha CPFL, acho que eram essas três. Isso. Então a gente ia fazer o spin-off. A gente conseguiu o mandato na segunda-feira que eu comecei a trabalhar no Chase. Nunca me esqueço, eu comecei de manhã, né, 5 da tarde tocou o telefone do meu chefe, chamava Vitor Moraes, era o Jair, a gente conseguiu o mandato, vamos fazer o spin-off, pega o analista porque ele vai ajudar na venda para os investidores desse spin-off. Foi o Tomás lá que estava começando a cobrir bancos, fazer o spin-off da Bradespar, que não era nem banco, na verdade, era uma empresa de participações, né? O Jair, espertíssimo, tinha dentro do Bradesco uma empresa que chama Scopus, que era a empresa de tecnologia do Bradesco, que fazia meio site, e eu não lembro se na época eu já tinha acesso à conta direto por web, eu não lembro disso. Mas era um negócio de tecnologia do Bradesco. Como estava naquela vibe gigante, o Jair, esperto, colocou a Scopus dentro da Bradespar. Bom, eu fiz o roadshow para apresentar o spin-off para os investidores. Tinha Vale, CSN, CPFL, Vale do Rio Doce e Scopus. Do que os investidores perguntaram todas as reuniões? Scopus. Ninguém perguntou, acho que uma palavra de Vale. O minério estava a $3, ninguém falou de Vale. Bom, 2 anos depois, a Bradespar devolveu o Bradesco os copos de graça, porque não valia nada, não acontecia nada. Então, de novo, eu olho isso, olho o que está acontecendo, não é a mesma coisa, óbvio que não. Hoje tem uma Google, tem uma Microsoft, tem empresas que têm negócio de verdade, naquela época era muito... Então, não tenho dúvida disso, tá? Mas, sensação, tudo que a gente lê... Acho que uma coisa também importante na nossa leitura, a gente conversa, tenta estudar bastante, né? Você tem um movimento de digitalização relevante, o pessoal indo para cloud, super relevante, interessante, gera produtividade, gera eficiência. Mas assim, ele é muito forte, já foi muito forte, continua forte, mas está virando um custo muito relevante para as empresas. Né? Então, hoje seriam as empresas procurando alternativas para reduzir esse custo. Então, estava até com uma empresa assim, o processo mais sofisticado, mais sensível, o cara roda no cloud da Google, beleza. Os mais simples, tirando o cloud da Google, eu vou rodar nesse cloud aqui local, vou fazer outra coisa. Porque, tem banco que paga a conta de 1 bilhão aí de cloud. Então, virou um negócio... Está muito caro. Virou custo. Então, de novo, as empresas estão lá, são super sólidas, não estou aqui advogando, mas a hora que a gente olha os números e olha as projeções também das empresas, fora a questão de inteligência artificial, você fala, cara, não vai ser isso, provavelmente vai ser um caminho mais difícil. Normal, não tem desastre nenhum, mas vai ser um caminho mais difícil, né? Pouca gente fala, né? O Copilot da Microsoft, ninguém fala isso, claramente, a hora que você olha as vendas do ano passado, lá do tal do Copilot artificial, foram muito aquém do que se projetava. Ninguém falou do assunto. O ano que vem vai decolar e tal. Então, de novo, não é que acho que lá você tem um fiscal muito ruim, tem uma matriz econômica do Trump que você não conhece direito e o que você conhece, você fala, a conta não fecha, né? Tarifa, mas não vai ter inflação, vou reduzir imposto para a empresa, mas o fiscal vai melhorar, não fecha a conta. Vou baixar, mas vai aumentar. E uma hype com inteligência artificial, como se fosse solucionar todos os problemas do mundo, fazer tudo perfeito. Que, de novo, é uma ferramenta super... Eu posso, talvez a área que a gente vê, que a gente estuda aí, ou que a gente consegue ter que é na medicina, em diagnóstico, pancada, assim, parece ser muito eficiente mesmo. Bem promissor, né? Super promissor, que é legal, assim, de novo, então acho que vai ter áreas que realmente vai ser e vai ter áreas que não vai fazer sentido. Ao mesmo tempo, né, isso pode ser um problema. Quando a gente olha muito para a questão da produtividade, eu lembro da historinha do Jeff Bezos com a Amazon. Não sei se você conhece, mas a Amazon ela teve um problema com satisfação dos funcionários.
Então ela tinha lá os seus armazéns e aí o que que acontecia? No tablet do funcionário aparecia lá para ele que ele tinha que pegar, sei lá, uma pasta de dente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele tinha um tempo para fazer isso. Então ele tinha que correr e montar essa caixa num determinado tempo. Se ele, ao longo do dia, perdesse mais do que 30 minutos, ou seja, extrapolasse esse tempo de produtividade, começava a se descontar do salário dele. Então isso impactava coisas como ele poder ir ao banheiro, fazer as pausas e assim por diante. E aí isso começou a virar uma pauta de RH enorme dentro da Amazon e chegou até o Jeff Bezos, né? Então ele chegou, olhou aquilo lá, os relatórios, falou assim, não, fez uma reunião com toda a equipe. Pô, isso aqui tá certo, é inadmissível, é insalubre para as pessoas. O que ele fez? Trocou todas as pessoas por robô. Então assim, agora a gente tem um monte de gente desempregada, a mão de obra não está sendo mais explorada e a nossa produtividade aumentou. Então, do ponto de vista de se aumenta muito a produtividade com essa substituição, principalmente pensando aqui em uma inteligência artificial, do outro lado tem centenas de milhares de pessoas na rua sem emprego fazendo o quê? E vivendo como? Porque aí a gente vai ter que começar a pensar em outras saídas para esse público, né? E como você mesmo falou, a situação etária da China lá prevê que até 2050 desapareçam 250 milhões de chineses. É um problema para o mundo. Isso é. Isso é um baita problema para o mundo. Então, assim, até onde a gente vai conseguir esse ganho de produtividade e gerar uma escala de desemprego muito grande? Porque do outro lado aqui a economia e o PIB vai voar, as empresas estão faturando como nunca, mas as pessoas estão pobres como sempre. Então como é que vai ser essa dinâmica no mundo? Pra te falar a verdade, assim, eu não tenho longe de ter uma resposta disso. Tenho uma sensação só, assim, e fugindo um pouco do que você falou, mas tentando... O mundo vive num nível de riqueza, uma percepção de riqueza maior do que a riqueza real. Né? O bem-estar geral nunca foi tão bom. Mas ele também vive uma percepção de riqueza. Eu vou fazer uma descrição aqui. O Stubeck falava uma frase, acho que ele não fala mais, até qualquer hora que eu cruzar com ele, eu vou perguntar. Ele falava, o mundo uma hora vai precisar de um grande plano Collor, que é uma renegociação de dívida, porque o mundo, se você olhar, eu estou fugindo um pouco do que você está falando, mas vamos ver se a gente consegue se cruzar e achar muita dívida e teoricamente muito ativo aqui, né? Então, na hora que você olha o balanço do mundo, ele cresceu muito de tamanho, mas também cresceu o lado da dívida, né? Tá alavancado. Tá super alavancado, super alavancado. Por isso que eu falo de percepção de riqueza. E uma coisa que eu acho isso, sim, eu acho... Quem tem a dívida não é quem tem o ativo, né? Quem tem a dívida, hoje a dívida está muito na mão dos estados, né? Bastante, não só... E os ativos estão na mão dos privados, né? E os que são os bilionários, a população no geral não tem muito, sim, não tem poupança, não tem ativo, né? E esses bilionários, todo mundo rico, né? Para não falar do bilionário, o cara que vive bem, que tem um carro importado aí, um apartamento legal em São Paulo, qualquer coisa, a dívida não é dele, né? A dívida é do governo, não tem nada a ver com isso. Né? Pelo menos ele entende assim, né? Total, é isso. E o governo faz dívida em nome da sociedade. Isso, e eu falei assim, e quem vai pagar? Quem tem ativo para pagar, né? Não vai ser o cara faxineiro daqui, não vai ser esse pessoal, o cara que... faxineiro não pode cobrar. Não tem como. Vai fazer o quê? Vai tirar não tem o que pagar. Então, isso sim eu acho, assim, o mundo vive numa percepção de riqueza. Entendeu o que eu estou dizendo? Mesmo os bilionários, não é que o Jeff Bezos não vai ficar pobre, mas o Elon Musk vai ficar pobre, mas talvez, na verdade, a hora que fizer 50 contas, não é 200 bi, ele tem lá uns 30 bi, 40 bi dele, 50 bi, sei lá quanto. Eu tô fazendo uma brincadeira, obviamente com várias coisas sérias no meio. Isso eu acho muito, assim, o mundo tem uma percepção de riqueza que não é real, e nego fica fingindo que a dívida não é dele, não é do governo, não tem... Vai encontrar. Se vai servir imposto, se vai ter o cara vai fazer um
write-off da dívida, e aí quem que tem esse ativo da dívida? É o rico, né? Que tem aplicado no fundo. A capacidade de poupança é dele. É isso, é ele que tem. Então, isso sim, eu acho que a da produtividade, talvez eu discorde um pouco de você, porque no final, como você vai ter menos gente procurando emprego também, talvez isso ajude até a solucionar isso, né? Ou a automação vai ajudar, porque vai ter menos gente, porque as pessoas estão ficando mais velhas, estão saindo da força de trabalho e tal. Tem a questão é que quem vai bancar a possibilidade dessas pessoas. Isso é uma outra questão que é séria. Que se fizer uma conta bem feita, o mundo inteiro está quebrado, porque não tem dinheiro para... É isso aí, ninguém tem. Ninguém tem, é uma outra questão, mas o que sim a gente fica olhando, na verdade, isso é mais pessoal meu, que as pessoas vivem numa percepção, o mundo vive numa percepção de riqueza e de exuberância que é um pouco... Os Estados Unidos é o caso clássico disso, uma dívida explosiva do lado de cá e as empresas da S&P valendo trilhões, e porque os caras, inteligência artificial, cara, mas alguém tem que pagar aquela dívida lá, né? Eu fiquei muito impressionado, quando eu vi que a Nvidia tinha perdido de valor de mercado 1 trilhão de reais. Mas é isso, os números estão ficando tem muito zero, né? De novo, você é um pouco mais novo, no Brasil a gente cansou de ter plano que você cortava 3 zeros, né? Precisa cortar os zeros, aí precisa cortar dos dois lados, né? Então, mas eu não sei como vai ser isso. Também a minha impressão, não sou um super expert aqui, mas é que somente o Fed, né, o que os bancos centrais fizeram, principalmente o Fed nos últimos anos, só empurrou com a barriga o problema, né? Só empurrou com a barriga esse negócio de imprimir dinheiro, de comprar título, 30% do balanço do Fed é título do Tesouro. Para mim é um negócio que é inexistente, assim, não consigo ver como é que... Você sabe que eu estava até conversando com o André, meu sócio aqui, a gente estava conversando sobre o porquê das economias estarem tendo tanta dificuldade com a inflação. Primeiro, assim, Brasil, inflação, nosso mundo, né? A gente está aqui desde sempre. Isso daí para nós é o nosso dia a dia, a gente toca. Agora, Estados Unidos, uma Europa, com esse patamar de inflação, esses caras não estão acostumados. Né? E assim, há 2 anos atrás, menos ainda. Bateu 10% de inflação. Então assim, esses caras não estavam acostumados, mas estão colhendo também o efeito de todos os planos de socorro que foram feitos ali no Covid, né? Acho que isso está reverberando agora, que aí esse pessoal está entendendo que, não é aquela facilidade toda, né? Então, acho que hoje a gente também está olhando, quando eu olho pelo menos para o mercado lá fora, eu vejo eles com essa dificuldade toda com a inflação, eu falo assim, cara, vocês esperavam o quê? Imprimiu aquele mundaréu de dinheiro. Achou que ia acontecer o quê no mundo? Um impulso fiscal gigante, né? Um impulso fiscal enorme. Não dá para entender, se tem uma inflação no ponto no low que a gente fala, né? E com impulso fiscal você fala qual que é a estratégia, né? Assim, é um negócio meio... É igual ao Brasil, 30% do dinheiro em circulação no Brasil foi imprimido nos últimos 2 anos. Isso. Então, assim, a nossa inflação não vem do além, não deriva só de expectativa. Tem uma função real acontecendo aqui dentro. Total. Então, acho que às vezes a gente olha e é muita solução para pouca análise, né? Bom, vamos caminhar para o final aqui, Thomas, agradecer a sua visita. Queria saber de você, assim, visão da gestora, o que vocês estão esperando para os próximos anos aí, como casa, crescer, expandir mais... onde os nossos investidores podem encontrar os fundos de vocês. Perfeito, ótimo. 3R Investimentos, né? Então o site é 3r-invest.com.br. Estão na plataforma de inscrição do BTG, estão nas plataformas, boa parte das plataformas a gente está disponível. Como a gente comentou, a gestora começou muito em ações, né? Tem o tal do Long Only, né? Que é o 3R Radix, e o Equity Hedge, que é o 3R Genos Redfin. E a gente deve ter pelo menos um produto ali na caixinha de renda fixa nos próximos meses, tá? A gente vai estar já desenvolvendo, na verdade, está abrindo regulamento, etc., para ter esse produto. A gestora ainda é relativamente pequena, acho que pela qualidade dos produtos, eu deixo para o investidor olhar lá e chegar à conclusão dele, mas acho que ele vai perceber isso. Acho que a gente tem muito potencial de crescimento nos produtos atuais, pela qualidade, pelo que a gente entregou nos últimos
Janelas um pouco maiores, né? 3, 5 anos, é uma produção. E é difícil, né, ter uma gestora aí no mercado com mais de 10 anos, né? Assim. Estava olhando lá. É isso, a gente está há bastante tempo. Então, nossa estratégia é crescer os produtos atuais, desenvolver uma caixa de renda fixa. Talvez alguma hora possa ter crédito privado, talvez possa. A gente, por cobrir... Hoje a estratégia de renda fixa de vocês está como? A estratégia de renda fixa é DI / papel governo, coisa de AAA, banco AAA. Mas é uma gestão ativa. É uma gestão ativa, mas super conservadora, né? Super conservadora, sim, mas ativa, tá? No DI, ela é super ativa, com baixo risco, mas super ativa, tá? Então, a estratégia nossa é crescer os produtos atuais, que acho que tem muito potencial, ainda são pouco conhecidos no mercado, a gente sempre teve pouca exposição a essa realidade, pelo perfil nosso, pouco, o jeito que a gente começou, é isso. A gente acha que vai ser um cenário de Brasil e de mundo. O mundo, na nossa leitura, mudou muito, né? Assim, o mundo que eu peguei como analista ali de 96 até 2003 não aconteceu muita coisa, 2002 ali tinha aquela onda gigante, a partir de 2000, né? A China e o Brasil com decisões corretas ali naquele momento, então foi uma onda muito boa em que tomar risco era meio que simples e dava certo quase que de qualquer jeito. Estou exagerando um pouco, mas é isso. Mas era mesmo, todo mundo era gênio. É isso. E a gente acha que o mundo... Já faz um tempo que a gente acha isso. Acho que o mundo está mais complexo, está mais difícil e vai continuar. Porque acho que até uma coisa dá para perceber fácil, a gente passou um pouco por isso, é só olhar o tamanho do balanço dos bancos centrais, né? Então, até isso. Por que o marco é tão importante? É óbvio que talvez fosse melhor para a gente também acha, se fosse o micro só o mais relevante, porque a gente adora olhar balanço de empresa, adora visitar, mas os governos e os bancos centrais viraram atores muito relevantes, porque o balanço deles é gigante, a atuação deles na economia real ficou muito grande, né? E isso provavelmente vai continuar por pelo menos alguns anos, provavelmente para muitos anos, né? Então é um mundo diferente, é um mundo mais complexo, mais difícil, em que não adianta tomar risco por tomar risco. Tem que saber tomar risco, a hora que tomar, a hora que não tomar. Acho que tem que ter uma visão, que é o que a gente tem lá, mais cética, mais cautelosa, sim. Eu falei uma frase lá no final de 18, 19, num dos comitês, nossa, eu nunca me esqueço disso. Eu falei, olha, quem não perder vai estar ganhando, porque o preço dos ativos vai cair, porque está errado, né? Acho que no geral estava certo, fora o S&P, talvez ali eu estou errado, né? Estava errado. Então, e eu ainda acho isso. Acho que, até por isso que a gente falou, o valor dos ativos parece, e aí assim, dá para falar lá fora mais ainda hoje, irreal. Então, tem que ajustar. Uma hora vai ajustar, não sei quando, não sei como, vai acabar ajustando. E então, acho que também isso, foco de preservação, bem importante. Talvez no Brasil, se a gente tiver uma mudança de governo, um governo mais, não vou falar para o mercado, mas com uma matriz econômica mais bem estruturada, e sim, talvez a gente consiga descolar um pouco do mundo, porque aqui o mato é alto, né? Aqui se a gente arrumar um pouquinho, a gente fala isso, pensa com essa arrecadação que eles tiveram, se eles tivessem feito um mínimo de dever de casa na despesa. Quanto é que estava o dólar, quanto é que estava os juros. Era outro. O Brasil era outro. Essa bolsa estava, a gente também acha, estava 300 mil pontos, 400 mil pontos, sei lá onde é que estava, tá? Então talvez aqui a gente consiga descolar. Eu acho o mundo muito difícil, muito complexo e com muito ajuste para fazer. Talvez aqui sim o mato é alto. Se a gente tiver essa chance aí na eleição, não sei se vai ter ou não, aqui talvez a gente consiga descolar um pouco, mas... O tempo vai dizer. Não, mais pra frente a gente convida de novo e mais perto da eleição a gente vai ter essa conversa aí. Thomas, obrigado. Obrigado a você. E foi um prazer conversar contigo aí. O pessoal vai procurar aí a gestora, seguir elas também nas suas redes sociais. Redes sociais, perfeito. Tá bom? E você, obrigado pela presença, espero que tenha gostado, né? Então, se gostou, ativa o sininho, segue também a Boa Vista aí nas redes sociais. E esse foi mais um Café com a Boa, com a presença da 3R Investimentos. Obrigado, Thomas. Obrigado a você.